Irmãos, a mensagem de hoje tem como tema Meu corpo, minhas regras, mas só que em forma de pergunta. Meu corpo, minhas regras? Nós havemos lidado na última mensagem, 1 Coríntios, com slogans. Você deve lembrar que nós lidamos com alguns slogans e nós vamos voltar a falar de alguns deles porque continuamos ali no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, versículo 12 ao versículo 20 agora. Então, por favor, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12, que foi a base da mensagem na semana passada. E você deve lembrar que uma das perguntas que fizemos é: as coisas controlam você ou você controla o que está à sua volta? Mas hoje nós vamos abordar aí os versos finais desse capítulo. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Essa é a palavra do Senhor. Vamos lembrar a falácia dos slogans. E alguns deles estão bem vivos aí na nossa mente. Siga o seu coração, por exemplo. Você deve se lembrar disso. Siga o seu coração. Outro slogan: você merece ser feliz. Gosta desse? Quem não gosta, né? Tem alguém aí que quer ser triste? Ninguém. Mas a gente pode piorar esse slogan. Deus quer que você seja feliz. Ele parece bom, né? Mas ele se assemelha muito aos amigos de Jó, que quando vão tentar consolar Jó, falam algumas frases que são verdadeiras, mas a estrutura teológica, o raciocínio teológico total deles é errado. Eles falam erradamente a respeito de Deus, tanto que ao final daquele livro, o Senhor vai falar com eles e vai dizer: olha, o que eu fiz com Jó agora, eu não fiz com Jó porque ele cometeu algum pecado, como vocês estão dizendo, algum pecado específico, eu faço com vocês. Porque vocês não disseram de mim o que era correto, como o meu servo Jó fez. E quando você lê o livro, você vê que Jó passa um bom tempo reclamando com Deus, brigando com Deus, indagando de Deus. Mas em nenhum momento ele tira Deus do seu lugar de Deus. Em nenhum momento ele tenta justificar as ações de Deus, como se Deus precisasse prestar contas a nós, como seus amigos fazem. Então, um slogan como esse, Deus quer que você seja feliz, está muito semelhante àquilo que eles fizeram ali com Jó. E você deve se lembrar que o problema do slogan é que ele geralmente apresenta a conclusão sem apresentar o raciocínio pelo qual você chega àquela conclusão. Esse é o principal problema. Então, pode ter alguns slogans que estejam corretos. Podem haver outros que estão corretos, mas são equivocadamente usados, como acontecia em Corinto. E podem haver slogans que estão totalmente errados. Mas o grande problema é esse, é você chegar à conclusão, apresentar a conclusão, sem dizer como você chegou ali. E se essa conclusão nos atrai, como por exemplo, siga o seu coração. O pecador é inclinado para si mesmo. Nosso primeiro ídolo é a gente mesmo. A gente gosta quando o nosso referencial é a gente. Quando o meu referencial está dentro de mim, eu gosto disso. Eu quero isso. Eu não quero um referencial externo. Eu não quero depender de algo externo. Eu não quero ter que prestar contas a alguma coisa fora de mim. Então, esse slogan me atrai,
rapidamente. Você merece ser feliz, é outro. Não diz por que você merece ser feliz. Nem para pensar, por que você merece ser feliz? Seria muito interessante se alguém dissesse para você, você perguntasse, por que eu mereço? Deus quer que você seja feliz. Isso tem sido chamado de deísmo terapêutico. Aonde você não quer saber da santidade de Deus, você não quer saber do perdão de Deus, você não quer falar sobre a ira de Deus, você só quer colocar Deus ali no meio desse processo para dizer, olha, Deus, que é amor, quer, é claro que Ele quer que você seja feliz. Se isso acontecer, pronto, o objetivo foi cumprido e você não precisa mais dar atenção a coisa nenhuma. E finalmente, o que serve de tema para a mensagem de hoje, meu corpo, minhas regras. Também não se diz como se chegou a esse raciocínio. Meu corpo, que eu não fiz por mim mesmo, não é? Eu não fiz, eu não produzi. Meu corpo, que eu não controlo. Não controlo totalmente. De repente, o seu corpo é levado ao médico e o seu corpo é diagnosticado com uma doença. E você não consegue dizer assim, peraí, eu não quero essa doença, vou tirar isso daí. Às vezes você até consegue tirar alguma doença, mas nem todas. O seu corpo vai envelhecendo e você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. E, em parte, nós concordamos que nosso corpo precisa ser restringido em algumas áreas. E ninguém fala nada. Por exemplo, você não pode dizer, meu corpo, minhas regras, não vou usar o cinto de segurança. Você pode até não usar, mas vai levar uma multa por causa disso, vai perder ponto na carteira, daqui a pouco você perde a carteira e perde o direito de dirigir. E o Estado impõe sobre isso como uma regra de segurança, que particularmente nós podemos concordar, é uma boa regra. Não quer dizer que toda regra de segurança ou de saúde que o Estado imponha seja boa ou seja científica, e nós já temos bastante experiência disso nos últimos 2 anos. Então nós não temos completo controle do nosso corpo. Por que nós dizemos meu corpo, minhas regras? E você sabe que isso é usado principalmente naquele debate público sobre aborto. Quando as mulheres dizem, ou pelo menos as que defendem isso, dizem o meu corpo, as minhas regras, então se eu quiser abortar, eu aborto. É interessante, porque o corpo que está dentro dela não é o corpo dela, é o corpo de um outro ser. Ninguém pensa nisso, porque o slogan é assim, ele apresenta o resultado, tá aí, meu corpo, minhas regras. Corinto, como nós já vimos, tinha lá os seus slogans, tão furados como esses que eu apresentei aqui. E nós vamos ver em 6 momentos, inicialmente, e depois em 4 aplicações, o que esse texto tem para nós. Versículo 13, por exemplo, nós vemos a finalidade final, perdoe a redundância, do corpo. Verso 13, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Os coríntios diziam isso. Ou talvez Paulo esteja dizendo isso e dando razão a esse slogan. Provavelmente slogan. Na verdade, é muito difícil, nesse texto, você determinar se Paulo está citando alguns slogans que eram correntes na sociedade coríntia, inclusive na igreja, se ele está pegando alguns slogans e está dizendo, olha, isso pode ser verdade em parte, como nós vimos na semana passada, todas as coisas me são lícitas, no sentido que eu sou livre, se ele estivesse referindo, por exemplo, a liberdade que a graça dá em relação às restrições impostas àqueles que querem viver sob a lei de Deus, que não pode ser cumprida por nós, que nós não conseguimos satisfazer plenamente, então nós podemos ver veracidade aí. O fato aqui, é que é meio difícil você determinar com precisão se Paulo está ensinando aquilo, alguma coisa aqui pode ter sido ele que tem ensinado a igreja, se aquilo era corrente nos tempos dos coríntios ali, mas não saber disso não nos prejudica na interpretação, no entendimento do que o texto tem a dizer. Então se dizia, de alguma forma, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Sim. Só que os coríntios queriam usar isso, e dentro da igreja provavelmente havia pessoas assim, tanto que Paulo está instruindo a igreja e confrontando a igreja com relação a isso, para dizer que o uso do corpo para satisfação sexual era a mesma coisa do que você assaltar a geladeira de noite e comer lá um lanchinho. É a mesma coisa. Da mesma forma como o alimento foi feito para o estômago feito para o alimento, qual é o problema de eu usar o corpo para obter prazer com ele, já que eu tenho essa capacidade?
E havia gente que estava indo atrás. Muita gente na nossa sociedade defende isso. O corpo é meu. Ele tem capacidade para o prazer. Eu devo usá-lo para o prazer. E não devo aceitar restrição nenhuma a respeito disso. Mas Paulo diz, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Os dois realmente são compatíveis, o alimento é para o corpo, para o estômago é para o alimento. Mas os dois terão finalização. Finalmente serão destruídos. Porém, e aí ele coloca a situação, porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. E o que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão fazendo uma coisa desconexa, uma coisa que não tem, ela não é coerente, não tem coerência nela. Vocês estão querendo comparar uma coisa óbvia, do uso do alimento para o estômago para o alimento, e aplicar isso ao corpo como se o corpo fosse para a imoralidade e a imoralidade fosse para o corpo. E você pode fazer isso. Só que não. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O seu corpo, o meu corpo, pertence ao Senhor. Foi criado por Ele. Foi feito para refletir a sua glória. Nós pensamos muito na nossa alma. Eu, pelo menos, quero pensar que aqui na igreja a gente não esteja tão escravo desse tipo de pensamento. Mas muitos crentes pensam assim. Eu já ouvi um pastor dando uma aula dizendo, quando esse corpo morrer, pode jogar em qualquer vala aí, não precisa nem fazer interputa, não. Isso aqui não vale nada. Ele esqueceu que o corpo foi criado pelo Senhor. Ele esqueceu que Cristo encarnou, dando dignidade a um corpo humano. Ele esqueceu que Cristo resgatou a nossa alma e o nosso corpo, que o ser humano não é uma alma que possui um corpo, o ser humano é essa junção, essa união. Ele esqueceu também que haverá a ressurreição, que Paulo vai citar a seguir. Ele esqueceu que nós não vamos viver a eternidade como se fôssemos fantasmas flutuando em alguma nuvem. O corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor. Esse é o primeiro ponto no versículo 13. O corpo não é para a imoralidade. E aqui já começa a apontar naquilo que Paulo vai dizer mais para o final do texto. O corpo não é seu. No final das contas, o corpo não é seu. O corpo é para o Senhor. Segundo ponto, a questão da ressurreição, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Nós que se disséssemos, o corpo é meu, eu faço com ele o que quiser, não vamos poder dizer, não quero que seja ressuscitado. Eu não quero ser. Se esse negócio de evangelho for verdade, se existir céu, se existir inferno, se existir punição eterna, eu não quero ser ressuscitado, deixa o corpo quieto lá, e pronto, eu não quero saber desse negócio de eternidade. Não. Como diz a Escritura, chegará o tempo em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e eles sairão do sepulcro. Não é uma questão de vou sair ou não. Talvez eu saia. Não. Quando ele disser vem, como ele disse para Lázaro, ele foi enfático. Lázaro, sai para fora. Lázaro não teve outra opção. Não importa como as células do seu corpo estivessem, não importa como estivesse a decomposição já de 4 dias, nada disso fez a menor diferença ao ouvir a voz do Senhor do universo dizendo, sai, ele sai. Todos nós sairemos. Para a ressurreição. A segunda razão que Paulo está dando, o corpo é para o Senhor e o corpo será ressuscitado. O seu corpo está preparado para a ressurreição ou para a transformação gloriosa, se você estiver vivo no momento que o Senhor voltar. Mas todos os corpos estão preparados para a ressurreição. Uns para a ressurreição da glória, gloriosa. Outros para a ressurreição da vergonha e do horror eternos. Daniel diz isso. O Evangelho de João diz isso. Todos vão ouvir a sua voz e ressuscitarão, alguns para a vergonha e horror eterno, outros para a ressurreição da glória. Terceiro ponto, a igreja é corpo de Cristo. Versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. É interessante que Paulo aqui parou de usar o singular e começa a falar no plural.
no grego, ele fala exatamente assim, os corpos de vocês. Ele está se referindo não ao indivíduo, mas ele está se referindo ao conjunto da igreja, é corpo de Cristo. E é interessante que ele usa, e aqui nesse capítulo ele vai usar 5 vezes essa pergunta retórica. Vocês não sabem? Porque verso 16 ele vai falar de novo. Ou não sabem, verso 19, será que vocês não sabem? E ele já fez isso antes 2 vezes, por exemplo, verso 9. Ou vocês não sabem? A verdade, o que Paulo está fazendo aqui, provavelmente, e na verdade é o que a gente precisa concluir, é que são ensinos que ele já deu àquela igreja. Então, quando ele fala assim, vocês não sabem, ele está praticamente dizendo, lembra que eu falei? Lembra que eu ensinei? Lembra que eu instruí vocês na palavra de Deus a respeito disso? Então ele está trazendo a memória. Ele já tinha ensinado isso. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? O corpo da igreja é membro de Cristo? Nós somos membros uns dos outros. Ele vai falar isso mais à frente no capítulo 12. Ele já falou isso na carta aos Romanos também. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos os pés e as mãos de Cristo. Nós somos a língua de Cristo para falar das maravilhas do Evangelho nesse mundo. E aí Paulo então se levanta de forma bastante contundente, fazendo outra pergunta retórica: será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Muito provavelmente está se referindo aqui aos cultos de várias divindades nas cidades greco-romanas, onde havia tanto os sacerdotes como sacerdotisas, que eram, na verdade, prostitutos e prostitutas cultuais. Isso vem desde o tempo do Antigo Testamento e desde as religiões mais antigas. Uma forma, por exemplo, de você incentivar a fertilidade da agricultura nos tempos do Israel do Antigo Testamento era você incentivar os deuses e deusas a terem relações sexuais para que a terra fosse fertilizada. E como que você faz isso? Em muitas dessas religiões, em muitas das adorações a esses deuses, isso se fazia com os adoradores tendo intercurso sexual com os sacerdotes e sacerdotisas, o que estimularia os deuses, segundo a teologia deles, a fazerem a mesma coisa, e então a terra seria fértil. Essa é uma das razões porque Israel, muitas vezes, facilmente se deixou levar pelas nações à sua volta. Você imagina, principalmente, quando eles chegam na terra, logo depois das primeiras conquistas, eles começam a estabelecer, eles são um povo nômade, eles estão vindo de caminhada no deserto de 4 décadas, eles não têm técnicas de agricultura, eles não conhecem essas coisas. Então, quando eles chegam lá, eles vão encontrar nas suas fronteiras povos que já têm essas técnicas há séculos. Mas que, como todas as nações do Antigo Oriente Próximo, inclusive Israel, acreditam tudo o que acontece no dia a dia às divindades. Então imagine lá você que morasse numa fronteira, sendo chamado, uma conversa com qualquer estrangeiro, e você admirando o campo dele, como o campo dele produzia tanto, como que a plantação dele produzia tanto. Você dizia, rapaz, como é isso? Ah, Baal abençoa, Axera abençoa. Mas como é que é isso que acontece aí? Ah, eu vou te mostrar. Vem no nosso culto. Aí chega lá no culto, ó, tá vendo? Essa é uma sacerdotisa, ela vai te mostrar como. E aí pronto, você de repente vai lá, você aceita aquilo. Junto com aquilo vem a técnica. Na volta desse negócio, você pode imaginar, o sujeito chegando e dizendo, olha, eu vou te ensinar agora, ó, planta desse jeito, essa planta. Essa semente, você coloca dessa forma. Então, junto com a técnica agrícola, vem o culto, porque essas coisas estão interligadas. Então, desde tempos antigos, isso acontecia. Nos tempos de Paulo, numa cidade greco-romana, isso também acontecia. E então, Paulo está dizendo, você tomaria o membro de Cristo e uniria a uma prostituta? E todo ser dele se revolta. No grego é uma única palavra para dizer nunca, de modo nenhum. Isso é inconcebível. A igreja é membro de Cristo. Nós somos membros de Cristo. Como eu disse, seus pés, suas mãos, sua língua. Somos nós que falamos a palavra de Cristo, fazemos as obras de Cristo aqui. E Paulo diz, não tem como você pegar aquilo que pertence a Cristo e se unir e fazer uma união disso com uma prostituta. Nem com a desculpa de que você está fazendo um tipo de culto para ser abençoado.
verso 16 e 17, Paulo anda um pouco mais esclarecendo a natureza do ato sexual. Ou não sabem, novamente a pergunta retórica, que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Meu irmão, não existe isso que é chamado por aí de sexo casual. Não existe. Isso é uma das coisas que você mais vê em qualquer filme, em qualquer série, como uma coisa comum. Um homem e uma mulher que já se julgam adultos, na verdade, às vezes são muito jovens, mas já se julgam adultos e independentes, tomam a decisão de realizar o ato sexual e, geralmente, as histórias mostram isso como se não houvesse nenhum tipo de consequência. Às vezes acontece um problema aqui, um problema lá, mas na maioria das vezes o quadro que se tenta passar é de que isso é como se você parasse para fazer um lanche, como se você parasse para almoçar. Você resolveu usar seu corpo para aquilo e pronto. Não importa realmente a natureza da relação, não importa o envolvimento ou a natureza do envolvimento, se há um pacto ou se não há uma aliança entre as pessoas que fizeram, que procederam com o ato. Não importa, é uma coisa casual. Só acontece. Se acontecer algum problema de relacionamento, separa, vai buscar outra coisa. Só que a Escritura não diz isso. A Escritura diz que se você se une, quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, há algum tipo de união muito mais forte do que o simples encostar de corpos acontece ali. De tal forma que Paulo utiliza o texto lá de Gênesis, e lá, antes do pecado, e lá, entre o homem e sua esposa, divinamente aprovados, inclusive, feitos para isso. Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Paulo pega aquilo lá e diz, olha, isso continua valendo para qualquer intercurso sexual que aconteça. Algo acontece ali. Por isso, eu disse que você não pode tomar o membro de Cristo e unir com uma prostituta. Como você vai pegar aquilo que é de Cristo e unir com uma prostituta? E ele usa o mesmo verbo, o verbo unir, no verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, é inconcebível que você que tem o Espírito Santo se dê a qualquer tipo de imoralidade sexual. Seja fornicação, seja o adultério, seja a prostituição, do jeito que for. Você está implicado em consequências muito mais graves e sérias do que você pensa. O corpo é para o Senhor determinou o seu uso. O corpo é para o Senhor deu as capacitações físicas que nós temos. E nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito. Não tem como você fazer uma coisa que fique somente no corpo e não atinja o seu espírito. O livro de Provérbios, por exemplo, tem vários versículos falando sobre saúde, que atestam, muito antes de vários médicos se renderem a essa verdade, de que sua atitude psicológica, sua atitude emocional, afeta o modo como você lida com uma doença, por exemplo. Os médicos hoje já dizem isso, a Bíblia já dizia isso há muito tempo, porque é a revelação daquele que criou o corpo, daquele que criou o ser humano como corpo e alma. E o que o corpo faz, afeta a nossa alma. Vamos lembrar de C.S. Lewis escrevendo Cartas do Inferno, quando ele faz um demônio dizer para o outro o seguinte, olha, os seres humanos têm um problema, eles esquecem que eles têm corpos físicos, e que isso influencia. Você não consegue separar uma coisa da outra. Só que uma mentira diabólica que graça na sociedade à nossa volta é justamente que você pode usar o seu corpo como quiser, e que não tem problema nenhum. Se você não fizer mal a ninguém, e alguns que parecem que têm uma moral mais nobre, vão dizer, desde que você não faça com alguém que já seja comprometido, tudo bem. Paulo diz, citando Gênesis, os dois se tornarão uma só carne. Quando você faz, quando qualquer intercurso sexual acontece, está acontecendo algo muito mais sério, muito mais grave, muito mais intenso do que você pensa. É por isso que restaurar essas situações, irmãos, é coisa muito séria, às vezes muito demorada, muito lenta, muito angustiante, muito triste.
Seja o caso de alguém que viveu uma vida assim antes da conversão, seja alguém que retorna a uma vida de imoralidade sexual depois da conversão, seja alguém que comete um adultério, a recuperação disso, graças a Deus, ela acontece. Deus é gracioso. A cruz de Cristo é suficiente para perdoar e para restaurar qualquer tipo de pecado cometido. Vamos lembrar da última mensagem, verso 11 do mesmo capítulo. Alguns de vocês eram assim. Depois Paulo citar uma lista de pecados. Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? A sentença está aí, mas logo ele diz, alguns de vocês eram assim. Não é uma maravilha? Você olha para uma igreja e pensa assim, uau, tem gente moral aqui? Não, não tem gente moral, tem ex-imoral. Idólatras, ex-idólatras. Adúlteros, ex-adúlteros. Afeminados, ex-afeminados. Homossexuais, ex-homossexuais. Ladrões, ex-ladrões. Ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, ex-roubadores. Porque se não for ex, se não tiver sido, como Paulo vai dizer, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Se isso não tiver acontecido, se você disser a igreja é o lugar dos hipócritas, já viu o web crente falando isso? Não, a igreja é o lugar dos hipócritas. Não, a igreja não é lugar de hipócrita. Se é hipócrita, não tem lugar no reino de Deus. A igreja é lugar de ex-hipócritas. Você não pode continuar fazendo essas coisas. Esse é um verso maravilhoso. Alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. No nome do Senhor Jesus no Espírito do nosso Deus. Então, sim, existe perdão, existe restauração, mas nessa área é sempre muito doloroso, demorado, angustiante. Então, não existe esse negócio de sexo casual, sem consequências. Os dois se tornarão uma só carne. E o que Paulo coloca a seguir, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, mostra que devemos ter um verdadeiro repúdio a essa situação daquele que é um com o Senhor e se torna um com outra pessoa num contexto de imoralidade sexual. Esse é o o quarto ponto. A natureza do ato sexual em si deve nos chamar a atenção. Paulo prossegue com isso, com o tema de pecar contra o próprio corpo. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Meus irmãos, tem páginas e páginas e páginas e páginas de comentaristas escritos sobre esse versículo. É um texto difícil de lidar com ele. Mas você pode admitir, como eu acabei de dizer, justamente, inclusive pela própria experiência, de que esse é um tipo de pecado que nos atinge-nos completamente, inteiramente. E você pode dizer, mas outros pecados não são feitos no corpo? Claro, o ser humano é corpo e alma. Mas Paulo está dando aqui a entender, existe algo que deve nos chamar a atenção quando se fala da imoralidade sexual. Você já se perguntou, por exemplo, por que justamente nessa questão da união de um homem e de uma mulher, da união entre marido e mulher, coisas desse tipo, por que justamente esse aspecto da natureza dos relacionamentos humanos são usados repetidamente na Bíblia, no Antigo Testamento, para retratar, seja o relacionamento de Deus com o seu povo, como o esposo, como a esposa, como o esposo que vai atrás da esposa, como o esposo que resgata, protege, alimenta, cuida da esposa, seja para retratar a idolatria, o abandono de Deus na figura do adultério. Você pega os profetas e você vai ler essas coisas lá. Oséias talvez seja o quadro mais gritante disso, o quadro mais vivo disso, de um esposo que vai atrás de uma mulher que recorrentemente é infiel. Mas tanto Jeremias como Ezequiel, eles vão usar essa figura da prostituição, vão usar a figura do adultério para se referir a Israel quando Israel dá as costas a Yahvé.
Há outras figuras que são aplicáveis, que acontecem, mas nenhuma acontece com a intensidade desse tipo de figura, desse tipo de relacionamento. Então, Paulo usa essa expressão, que novamente pode ter sido um dito lá em Corinto, pode estar sendo ele falando, fica difícil de a gente determinar. Fujam da imoralidade sexual, isso nos remete a José, não é? Como é que José resiste ao pecado? Quem era José? Vamos lembrar um pouquinho? José é aquele cara arrogante, aquele cara que tem sonhos, aquele cara que indiretamente diz assim, olha, vocês todos vão se curvar diante de mim, papai, mamãe e meus irmãos. Arrogante e tolo, como todo arrogante era, porque ficava dizendo essas coisas por aí. Tive um outro sonho, olha só. Agora no sonho, o que é que acontecia? No final, vocês todos se curvavam diante de mim. Aí, naturalmente, suscitou a inveja, suscitou a ira. E o pai dele, como tem homem sem noção, não é? Não tem mulher também. No caso aí, o pai dele, Jacó, faz uma túnica talar para eles. Expressão que não significa coisa nenhuma para a gente, né? O que é uma túnica talar e tal? Encurtando uma história longa, basta dizer que o que Jacó deu para José foi aquele tipo de túnica que apontava para o herdeiro principal. Alguma coisa que, se ele tivesse que dar, teria que dar para o seu primogênito. José era o primogênito de Raquel, mas não da primeira esposa, Lia. Ele não era realmente o primogênito. Quando ele aparece com aquilo lá, contando essa história, não fica muito legal para aqueles irmãos dele, que não eram, na verdade, a maioria ali, meio-irmãos dele. E aí ele vai acabar como escravo. E aí ele vai acabar sendo vendido. E aí aquele cara que tinha tudo, aquele rapaz que tinha tudo em casa, que era o preferido do papai, aquele rapaz que era protegido, e etc e tal, agora virou um escravo, agora está sujeito a qualquer coisa, é levado para longe, passa de uma mão para outra. E através disso ele aprende, através de sofrimento ele aprende a confiar em Deus, ele aprende a temer a Deus, ele aprende a servir a Deus, ele se torna uma pessoa íntegra, ele se torna uma pessoa humilde. Agora, o que é que essa pessoa íntegra, essa pessoa humilde, essa pessoa que aprendeu a confiar no Senhor, essa pessoa que, inclusive, viu a libertação de Deus, é um escravo, mas agora é o dono da casa, praticamente, é quem manda em tudo dentro da casa. O senhor egípcio dele, Potifar, não sabe nem das coisas que acontecem lá. Como é que esse cara enfrenta a tentação? Fugindo. Fugindo. Ele não fica ali tentando argumentar muito. No momento que aquela senhora, aquela mulher, que é dona dele, de certa forma, se aproxima dele e quer forçá-lo a uma relação sexual, ele diz, não posso fazer isso. Eu mando em tudo aqui, a única coisa que é vedada para mim, obviamente, é você, que é a esposa do meu Senhor. E como eu faria isso contra o meu Deus? Mas ela insiste, ele não fica ali argumentando. Ele não senta com ela para aconselhá-la. Meu irmão, não entra nessa, não. Não vai aconselhar a mulher dos outros, não. Chama a sua esposa. Chama outra mulher da igreja. E chama imediatamente. E procura a primeira porta de saída. Que é o que José faz. Ele foge. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Então, os pecados afetam o corpo. Mas esse é quando você usa o corpo contra o próprio corpo. Você usa as capacitações que Deus, o corpo é para Deus, Deus fez, Deus deu ao corpo, e agora você usa isso contra o próprio corpo. É diferente você pegar uma droga e injetar, que vai produzir efeitos no seu corpo, que é algo pecaminoso também. Mas agora você está fazendo do próprio corpo a arma contra o próprio corpo. Dentro de você mesmo. E as consequências disso são sempre terríveis. Pecar contra o próprio corpo parece ser o último grau de compreensão equivocada a respeito da natureza humana. Eu faço contra mim mesmo e estou gostando disso. E estou achando que isso é bom. E estou achando que isso vai me dar felicidade, isso vai me dar alívio de alguma coisa. É a tolice levada a um grau extravagante, a um grau muito elevado. Paulo chama atenção para isso. E, finalmente, o sexto ponto, a habitação do Espírito. Versos 19 e 20. Será que vocês não sabem, novamente aquela pergunta retórica, né?
espera-se uma resposta já definida aqui. Vocês não sabem? Claro que sabemos, você ensinou para a gente isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? A palavra santuário aqui, das duas palavras que Paulo poderia usar, hieron e naos, sendo que hieron se referia a toda a área do templo de um modo geral, naos se refere à parte específica onde está o lugar santíssimo e o santo dos santos. Paulo usa naos. Vocês são esse santuário do Espírito. Vocês não sabem disso? Vocês são santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. O Espírito está em vocês, ele foi dado por Deus a vocês, vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, Paulo lembra isso. Não é só uma questão de que o corpo de vocês foi feito para Deus e deve ser usado para Ele, mas o fato de que o próprio Cristo habita em vocês pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho dentro do crente. Templo, o naos, o lugar santíssimo, aonde Deus habita. E agora você vai usar do jeito que você pensa para fazer qualquer coisa. Você pode aplicar isso a qualquer área, a qualquer segmento da vida onde o corpo esteja sendo usado. Inclusive no cuidado com a saúde, inclusive na alimentação. Mas, obviamente, o problema que estava acontecendo em Corinto, Corinto era uma cidade bastante degradada, moral sexual, não era moral sexual, era imoralidade sexual. Um dos filósofos da época escreveu assim: nós temos as prostitutas para o prazer, as concubinas para a concubinagem diária e as esposas para gerar descendência legitimamente e para preservarem os nossos bens. Isso era o dito, isso era a compreensão. Então toda a igreja está sufocada por essa pressão. Paulo não deixa barato isso não, ele diz, não, olha, há um que habita vocês. Toda vez que você usa o seu corpo, sejam as suas mãos, sejam os seus pés, sejam os órgãos sexuais, sejam os seus olhos, sejam os seus ouvidos, seja a sua boca, a sua língua, toda vez que você usa o seu corpo, aquele que habita dentro de você está lá, presente. Por isso, fuja da imoralidade, ele disse anteriormente, e ele dá essa base. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, o naos do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, a origem dele é divina, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. O corpo no final não é seu. As regras são de outro, são daquele que fez, são daquele que deu propósito, daquele que deu finalidade, aquele que disse é meu. E o que você fizer com o seu corpo, seja você crente, não importa, você vai prestar contas a Ele. Por isso Paulo pergunta para a igreja que já foi instruída, será que vocês não sabem? E ele termina dizendo, porque vocês foram comprados por preço. Um preço foi pago. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês foram resgatados. É a ideia aqui. Como um escravo que foi comprado da sua escravidão, do seu aprisionamento, da sua servidão, você foi resgatado. Você é aquela pessoa que não tinha vida, e agora você tem vida, a sua vida pertence àquele que resgatou você. Porque vocês foram comprados por preço. Um alto preço foi pago. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, dê outro uso. Moralidade sexual, não fuja dela. Dê outro uso. Corpo não é para a imoralidade do mesmo jeito que o alimento é para o estômago é para o corpo. O corpo é para o Senhor que ressuscitou a Cristo e vai ressuscitar o seu corpo no final, para uso dele pela eternidade. Você está unido com o Senhor agora, você vai continuar unido com o Senhor na eternidade. Não tem como você pegar o seu corpo, então, que é templo, que é santuário do Espírito Santo, e fazer com ele que você bem entender. O corpo não pertence a você. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, o que é que faz? Você glorifica o Senhor agora, no corpo. É isso que a gente faz. 4 aplicações para a gente terminar. Primeiro, nosso referencial está fora de nós, não do lado de dentro. Tudo que o diabo faz
em termos de tentação, em termos de provação. Tudo que o mundo faz, seja em termos de violência, seja em termos de sedução. Tudo que o pecado faz na luta de tentar nos matar é tentando fazer com que nós olhemos para dentro. Olha para dentro de você. Olha para dentro. É por isso que você ouvir coisas, siga o seu coração. Olha para dentro. Alguém chega e diz, você merece ser feliz. Num filme, numa literatura, e a pessoa, realmente, concorda com aquilo. Não importa se eu vou fazer outro sofrer, não importa se eu vou fazer uma grande tolice, eu mereço ser feliz. Você sabe muito bem por quê. Tudo isso é você olhar para dentro, buscar um referencial dentro de você. Meu irmão, a Bíblia ensina que o referencial está sempre fora de nós. A própria lei de Deus é um referencial fora de nós. Você quer saber se está tudo bem com você? Olha para a lei de Deus. Você se encaixa nela. Lembra do profeta que vem com um prumo? Lembra? Aquele peso que o pedreiro usa para colocar na parede. Vê se está certinho. O profeta vem e diz, Deus vai colocar o prumo ali. Ele vai ver se está certinho. O prumo é a lei de Deus. Está certinho? Não, não está. Ninguém vai dizer está certinho, não está errado. Alguns vão dizer está bem errado. O negócio parece que o prumo está assim, a minha vida está assim, na perpendicular. Se você olhar para dentro de você, então talvez você se satisfaça. Não, até que não está tão ruim assim, não. Não, está bom. Está de acordo com o que eu penso. Eu não faço mal a ninguém. Se eu faço mal a mim mesmo. Quem é que eu estou prejudicando com isso? E todos esses argumentos. Mas o nosso referencial está fora de nós. Nós não seremos julgados por nada dentro de nós, não vamos ser julgados por alguma coisa fora de nós. É por isso que é perigoso você dizer, eu quero que Deus me faça justiça. É mais sábio você dizer, eu quero que Deus me faça misericórdia, que Ele tenha misericórdia de mim. Porque nós não conseguimos satisfazer aquele referencial que está fora de nós. Só houve um que satisfez aquele referencial. E quando nós cremos nele, o alinhamento dele com o prumo de Deus é creditado a nós. É creditado a nós, é imputado a nós. A gente chama isso de justificação. Então, primeira aplicação, nosso referencial está fora de nós, não dentro de nós. Toda vez que você vir num filme lá, com seu filho do lado, ali assistindo, e é uma pessoa, parece muito bondosa, parece muito querida, já, às vezes um ancião, uma mulher já com uma certa idade chega, aí põe a mão no peito do outro e diz aqui, siga isso aqui dentro. É hora de você virar para o seu filho, você viu que besteira que essa pessoa falou? Viu que bobagem que ela falou? O referencial está fora. Segunda aplicação. É nosso dever desafiar a cultura. Você viu que Paulo ele vem contradizendo o slogan. Desde o começo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por tudo. O corpo é para o alimento é para o estômago para o alimento é para o estômago, mas Deus vai destruir um com o outro. O corpo não é para a moralidade, o corpo é para o Senhor. Ele desafia isso, ele não aceita isso. Irmãos, hoje, sutilmente, muitas coisas entram na igreja, muitos pensamentos entram na igreja. Na área da justiça social, então, como é que essas coisas invadem a igreja? Daqui a pouco a igreja está raciocinando com o mundo. Edições Vida Nova está lançando um livro agora, um novo lançamento, cujo título é Justiça Social não é Justiça Divina. Muito apropriado, muito pertinente. Justiça social não é justiça divina. A gente vai discutir justiça social nos moldes, nos valores, nas bases que as pessoas sem Deus, sem revelação, sem Espírito Santo, o Espírito não habita nelas, elas criaram, elas dão. Algumas coisas você vê ali que estão boas, outras não estão tão boas, mas a gente quer ignorar aquilo assim. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Não, não é. Não é se isso leva para longe de Deus. Não é se parece bonito, mas leva para o inferno. Não é se parece muito legal, mas suscita a ira de Deus. A igreja desafia a cultura à sua volta. Por isso é que Paulo não ouve e diz assim, não, realmente Tá bom, se você acha que tudo é lícito, você tem essa capacidade espiritual, se você tem essa compreensão, Paulo diz, não, nem tudo convém, irmão. Nem tudo edifica. Não, mas tudo é lícito, eu estou livre em Cristo, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma dessas coisas. A gente desafia.
A gente é chato. Se você tiver medo de ser chato, meu irmão, você sucumbe a isso, daqui a pouco você está fazendo essas coisas, ensinando essas coisas. Muita gente começou bem, está hoje falando bobagem, ensinando besteira a respeito de Jesus aí. Hoje um amigo meu no nosso grupo lá do Coalizão do Evangelho, ele começa o dia, olha só como é que começa o dia, né? Eu vou lá olhar o grupo lá. Como é que ele coloca lá? Ele coloca um cara lá, 1 minuto o sujeito falando. Aí o sujeito começa, abre o vídeo, e o sujeito falando: a Bíblia ou Jesus? Não siga a Bíblia, não. Você não pode. Ou você segue a Bíblia, ou você segue Jesus. A Bíblia manda matar. A Bíblia, você não consegue cumprir a Bíblia. Eu não sei, o sujeito tem problemas de gramática, problema de leitura e problema com o óbvio também. Não siga a Bíblia, não. Não tem esse negócio, não. Esquece esse negócio de seguir a Bíblia. Segue Jesus. Você percebe a incoerência dele? É mais um slogan. Bíblia não, Jesus sim. É mais um slogan. Aí quando você começa a raciocinar como é que você chega lá, peraí, Jesus você tirou da onde, ô desgraçado? Não ri não, irmão, estou usando o termo tecnicamente. Carente de graça. A gente desafia a cultura, senão a gente começa a falar essas coisas dentro da igreja, elas vão entrando de um jeitinho, de outro, né? O mundo começa a mandar na igreja. Questões de abuso, então. Porque questões de abuso são sérias, são complexas, não é? E aí tem gente querendo que a gente passe a disciplina para o mundo. A disciplina eclesiástica para o mundo. Eu não estou dizendo que você vai resolver tudo aqui dentro, que você vai abafar caso, não estou falando isso. Mas toda vez que uma igreja se aproximar de um negócio desse, hoje em dia, eles pensam, temos que prestar contas a todo mundo lá fora. Nós precisamos prestar contas. Você precisa prestar conta a Jesus, que é o cabeça. Se você não prestar contas a Ele, não adianta prestar conta aos outros. Você vai ficar bonito na fita lá fora, você vai cumprir tudo lá fora e vai estar em desgraça com Cristo que morreu por você. Assunto de igreja é conselho e congregação. E depois toma essas providências se elas tiverem que ser tomadas para fora da igreja. Mas que ninguém pense que temos que falar para os outros lá, o que os outros vão pensar, que nós estamos acobertando, que nós estamos abafando casos, situações. O perigo desse negócio é justamente por causa da sua sutileza. Pastor, isso é muito sério, isso é muito... Não, pastor, eu não acho não, o homem abusar da sua mulher, os pais abusarem dos filhos, tranquilo, isso aí, não há problema não. Você acha que realmente a gente pensa assim? Eu estou falando no contexto da nossa igreja. Porque para você julgar o que acontece na igreja dos outros, você tem que estar lá. Não acredite em tudo que você lê na internet, não, irmão. Eu sei que tem um irmão aqui na igreja que ele diz que está na internet é verdade. Né? Ironicamente, obviamente. Só que tem muita gente que age assim, olha só uma manchete que na igreja tal aconteceu. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Deixa de ser tolo. Deixa de ser ingênuo. Deixa de prestar contas a quem vai botar você no inferno. Você sabe? Você estava lá? Por que você achou que aquele relato é verdadeiro? Essas coisas vão entrando sutilmente, são assuntos importantes. Justiça social, preconceito. E daqui a pouco nós estamos repetindo slogans aí, como se fossem grandes verdades, mesmo quando eles vão contra a Escritura. É nosso dever, essa é a segunda aplicação, desafiar a cultura. Terceira, o nosso corpo foi feito para a ressurreição. Glória futura isso. O corpo foi feito para a ressurreição. Você tem que agir com o seu corpo lembrando disso. Meu irmão, isso pode ser grande consolação quando você às vezes está enfrentando uma doença grave. Eu tenho muita dificuldade em entender qualquer sepultamento de crentes, aonde não se mencione a ressurreição, a gloriosa ressurreição. Eu cheguei em sepultamentos que não era eu que tinha que falar, fiquei quieto lá. Né? E fala-se disso, fala-se daquilo, ninguém fala da ressurreição, gente. É morte, morte deixa a gente abalado, morte é um inimigo, vencido, mas é um inimigo. Morte deixa a gente perplexo. Seja a morte de uma pessoa idosa, seja a morte de uma criancinha, deixa a gente perplexo ali. E às vezes, né, você sabe que no cenário brasileiro não é igual ao americano. No cenário americano, às vezes o defunto fica mais bonito quando morre do que quando ele era vivo. Tá lá, todo maquiado, aquele negócio todo, aquela, né? Mas no cenário brasileiro não é assim, não. É uma coisa, às vezes, chocante.
Não é? Uma figura feia, muitas vezes. Mas já aconteceu, estar numa situação dessa, e de repente, aí, pastor Maurício não quer falar? Quero. Ninguém falou em ressurreição, eu quero. Eu não preciso dizer, não digo isso para eles, não. Né? Mas eu falo da ressurreição. Digo, olha, já aconteceu de estar no sepultamento de uma senhora, de uma irmã. Tinha sofrido muito nos últimos dias, o corpo degradado, sabe? Aquela visão feia. Eu dizia, irmão, não se fixe, não guarde essa imagem. Não é assim que ressuscita. Ressuscita corpo glorioso. Não é desse jeito aí. Não grave essa imagem, porque não é isso que vai acontecer. O nosso corpo foi feito para a ressurreição, para a glória futura. Ele não fica no sepulcro e ele não vai perecer eternamente no inferno. Ele vai ser o nosso instrumento de atuação na eternidade. Como é que você vai usar suas mãos na eternidade? Por favor, não diga que você vai tocar harpa o tempo todo. Como é que você vai usar sua criatividade? Como é que você vai usar sua língua? Como é que você vai usar seus pés? Porque o seu corpo vai estar lá igual ao corpo de Cristo, ressuscitado em glória. Aquele corpo capaz de comer, capaz de beber. O nosso corpo é feito para a ressurreição. Tenha isso em mente. Quando você criar seus filhos, olha, o corpo do meu filho. Eu tenho que ensiná-lo para que ele confesse Cristo. O corpo dele será para a ressurreição, mas a ressurreição em glória, não a ressurreição de vergonha e horror eternos. Última aplicação, nosso corpo foi feito para o serviço do Senhor. É a glória presente, incluindo vida sexual. É por isso que no capítulo 7, Paulo vai tratar de algumas questões relacionadas a casamento. Não é interessante que ele acabou de tratar dessas questões relacionadas à imoralidade sexual, e agora ele vai dizer, olha gente, a sexualidade glorifica a Deus quando ela está no lugar certo. Achei muito interessante que minha filha terminou, mais para o fim da palestra dela, ela disse assim, mulheres sirvam seus maridos com sexo. E as mulheres falaram, elas gostaram do conselho. As irmãs estavam animadas. Você pode desfilar um monte de problemas. Irmão, nós vivemos num mundo que ainda está sob a queda. Não está somente sob a queda, está sob a redenção também. E por isso, a sexualidade humana glorifica a Deus quando ela está no lugar certo. O casamento, o matrimônio. Fora disso, ela cai na condição de imoralidade sexual, é usar o corpo para aquilo que ele não foi feito. Não importa o que digam as pessoas à nossa volta. A cultura à nossa volta, como eu disse, desafiamos a cultura. Mas o adolescente está cheio de hormônio. Dá um trabalho para ele, dá uma enxada para ele, dá uma pá. Você vai ver como os hormônios sossegam rapidinho. A gente acredita nessas tolices. Adolescência é criação do final do século XIX para cá. Esse conceito de adolescência. E aí pronto, agora o adolescente tem direito a tudo, faz tudo. Ele não é capaz de se produzir, ele não é capaz de se manter, ele não é capaz de se sustentar, mas agora ele faz tudo, porque isso interessa a certas ideologias que sabem que a mente jovem é facilmente modelada. Eu tive aqui nessa igreja um jovem que perguntou, mas pastor, será que tudo isso aí que eu falo, quando eu creio em Cristo, e as afirmações de fé que eu faço, não é só porque eu fui criado assim dentro da igreja? E eu falei, é óbvio que é, desgraçado de novo. Você acha que você estaria falando o quê? Que você seria capaz, ou qualquer um de nós, de ver numa neutralidade para fazer uma escolha? Todos nós somos criados dentro de algum contexto. Todos nós somos acrescidos à medida que o tempo passa, dentro de um certo contexto de pensamento, de raciocínio, de filosofia, de ideias. Então, sim. Você pode até investigar o que você crê agora, você pode ver o seu grau de coerência, você pode ver o grau de consistência que a sua fé tem. Mas se você não estiver sendo criado aqui, você estaria sendo criado em outro lugar e repetindo as coisas que você ouviu naquele lugar, que você teria também que questionar em algum momento de sua vida. O bom daqui é quando um crente que foi criado na igreja, uma dessas crianças estão aqui, são criadas na igreja, e mais tarde elas ficam em dúvida se elas foram criadas no genuíno evangelho, no evangelho consistente de acordo com o que está na Bíblia, não com a ideia do pregador que fala o que ele quer, como esse que eu citei agora, dizendo, Jesus é a Bíblia.
O bom disso é que você pode abrir a Bíblia com seu filho mais velho, já talvez na adolescência, quando ele tem dúvidas, e filho, vamos aqui, vamos olhar a Escritura. Veja a coerência, veja a superioridade da Bíblia, até como filosofia sobre as outras. Isso você já encontra lá em Deuteronômio 4, quando se dizia de Israel o seguinte: as outras nações vão olhar vocês e vão falar assim, esse povo certamente é gente inteligente e sábia, porque olha só que leis que eles têm. E havia outras leis. E havia leis até muito boas, mas quando você olha o conjunto da obra, Israel recebeu revelação dentro do pacto. Não foi graça comum. O que você conseguia ver nos outros códigos legislativos e que era realmente bom, é fruto da graça comum. Israel recebeu revelação especial de Deus. Você recebeu revelação especial de Deus. Seu filho sendo criado na revelação especial de Deus. Você pode chegar para ele e dizer: não, filho, o que nós cremos é superior. O que nós cremos é coerente. Não tem falhas. Apesar das nossas dificuldades em lidar com o ensino bíblico. Apesar de divergências teológicas que há entre nós, olha a superioridade quando você compara com essas outras coisas. Ficou com medo? Porque agora você vai ter que responder essas perguntas do seu filho adolescente, da sua filha adolescente. Só que a sua vida é essa, a sua vida é crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Isso se dá, entre outras coisas, obviamente, pelo conhecimento da palavra de Deus. O problema é que nós não queremos estudar a Bíblia, nós não queremos conhecer a Bíblia, e depois queremos que nosso filho acredite na gente. Olha, isso aqui é muito valioso. Ontem eu vou falar com meus alunos aqui. Eu perguntei, certamente todos aqui já leram a Bíblia uma vez, né? Aí você começa a ver as pessoas engasgarem. Assim, tá. Não, eu falei, eu não vou fazer a pergunta. Eu não vou pedir que você me responda, mas certamente. Você veio estudar a Bíblia para ensinar a Bíblia? Já pensou? Aí você diz assim, essa aqui é a palavra de Deus, a poderosa palavra, a inigualável palavra de Deus. Aí alguém te pergunta, você já leu ela toda? Mas peraí, cara, como é que eu vou acreditar que você realmente valoriza um livro que você nem leu na totalidade? Então o problema é que às vezes nós não nos preparamos. Outras coisas são mais importantes. Nós temos que glorificar o nosso Deus agora, no presente, com o nosso corpo. Os seus olhos para ler a Bíblia, a sua boca para falar com seus filhos e para falar com as pessoas ao seu lado. Use os seus ouvidos para ouvir o bom ensino da palavra de Deus. Os seus pés para ir ao encontro daquele que precisa ser fortalecido na doutrina, na sã doutrina. Liberte aqueles que estão presos por conceitos sexuais, eu me refiro aos casados aqui, obviamente. Liberte aqueles que estão presos a conceitos sexuais que não correspondem ao que a Escritura diz. Eu me lembro de uma irmã que foi falar com uma esposa de pastor, não era minha esposa, até podia ser, nesse caso. Ela diz assim, minha irmã, eu não consigo, o ato sexual com meu marido é um problema. Por quê, irmão? Porque eu sei que Deus é onipresente. Deus está lá. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Aí quando eu vou, meu marido lá, eu fico pensando, o anjo está ali. Aquela esposa do pastor disse muito sabiamente para aquela irmã, irmã, esquece o anjo, vai fundo. Esquece o anjo, vai fundo. Usar o corpo para a glória de Deus, incluindo a vida sexual, dentro dos parâmetros. Agora, marido, nós vamos ler 1 Coríntios 7. Facilite as coisas, né? Eu já tive aqui a aconselhar um casal, o marido me chamou com a esposa, botou os dois diante de mim ali, pastor, eu quero que o senhor fale aqui que minha esposa tem que fazer sexo comigo. Porque a Bíblia diz lá, o corpo da mulher não pertence a ela mesma, pertence ao marido. E aí? Se você for pastor, você se mete em cada uma. Porque às vezes não se mete, eles metem você nessa. Você pensa que vai, né, pastor, e aí? Eu estou esperando que eu vire para a mulher dele, minha irmã, como é que é? Eu falei, tá bom. Tá. E aí, irmã, qual é o seu lado da história? Ele disse, pastor, o senhor conhece a casa onde a gente está? A gente está na casa da minha mãe, que é um barraco, porque a nossa casa está toda em obras agora. Né? Ele quer que aconteça a coisa no chuveiro.
O senhor já foi lá. O senhor sabe que não existe nenhuma privacidade com aquelas paredes de madeira, nem nada. O resto foi uma bronca que eu dei naquele cara. Falei para aprender a ser homem. Não ser um animal, não ser uma besta quadrada. Perdoe a expressão. Besta quadrada é uma expressão técnica que a gente aprende no 3º ano de seminário. Para esses casos, é o sujeito que não tem carinho, é o sujeito que não entende a alma feminina, é o sujeito que não tem nenhum tipo de preparação, que acha que a mulher é igual a ele. Vamos lá, estou pronto. Mas quer. Não, isso não é glorificar a Deus no corpo, como Paulo diz agora, nessa área específica. O corpo é para a santidade, incluindo aí a questão sexual no casamento. Aí você tem casais dentro da igreja sofrendo anos e anos porque não entende isso. Porque não entende que dentro do matrimônio, esse é o lugar certo, onde Deus é glorificado quando seus filhos se regozijam um no outro. Nosso corpo foi feito para o serviço do Senhor. Desculpe, eu sei que você pensou que era para eu falar, você vem para a igreja, não é? Venha para a igreja, distribua folhetos, dê testemunho do Evangelho. Isso aí é aquela coisa que ninguém discute. Não quer dizer que todo mundo faça, né? Mas ninguém discute. Eu preferi apontar na direção que Paulo vai apontar no capítulo 7, irmãos. Nosso referencial está fora de nós, nosso dever é desafiar a cultura, o nosso corpo foi feito para a ressurreição, o nosso corpo foi feito para o serviço do Senhor, agora incluindo o modo como a nossa sexualidade é vivida. Esse último ponto, mais uma vez, só para encerrar, você pode perceber por aí como é assintoso, como é um assinte, como é uma ofensa ao Senhor, nosso Deus, Criador e Salvador, quando certas ideologias querem modificar a sexualidade humana. E ainda querem nos calar. Elas querem que a gente aceite. Com base no amor. Não é à toa que nessa mesma carta, Paulo vai ter um capítulo inteiro daqui a pouco, capítulo 13, definindo o que é amor, para a gente não se justificar em mentiras que são contadas pela cultura à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Vamos ficar de pé para a oração. Depois da oração nós vamos cantar. Após o cântico, nos sentaremos aguardando o fim da transmissão. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Então, partiremos para a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Aplica a cada coração, a cada mente daqueles que estão ao alcance da minha voz agora, tanto aqui como pela transmissão, de modo que nós ofereçamos os nossos corpos como instrumentos de justiça para aquele que é o dono do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém.